você acha que entre dolarizar o dinheiro e investir em criptomoedas hoje, o que você aconselharia? Assim, são graus de risco diferentes, né? Quando você dolariza e está direto lá fora em ações, você tem um nível de risco que é muito menor do que criptomoedas, por exemplo. Só que aí o risco ele está muito relacionado também a retorno. O quanto você está vislumbrando ter de retorno. Uma Apple da vida, ela pode te dar uma vez, 2 vezes dinheiro num prazo de 3, 5 anos? Pode. Uma empresa, enfim, de ponta global. Mas, poxa, Bitcoin, por exemplo, eu acredito que para 2025 ele pode, nesses níveis, entregar 10 vezes dinheiro. Então depende muito do objetivo da pessoa. Exato. E aí o quanto que ela tem de patrimônio também, porque às vezes a pessoa ela tem pouco patrimônio, às vezes não faz tanto sentido ela ser tão conservadora com tão pouco patrimônio. Porque ela precisa, às vezes, dar uma porrada no patrimônio dela para ela ir para um outro patamar. Diferente de alguém que já tem um patrimônio maior, sei lá, uma pessoa ela tem 10 milhões. E muitas vezes a pessoa que tem um patrimônio melhor assim, é muito mais fácil dela reconstruir aquele patrimônio se acontecer qualquer coisa do que, sei lá, vai botar em 10 milhões de reais em Oi, por exemplo. É isso. Então, tipo, uma pessoa com patrimônio de 10 milhões de reais, ela consegue facilmente aí, nos níveis de juros hoje no Brasil, 100 mil reais por mês, de uma forma passiva. Então, uma pessoa... diversificando. Exato. Mas até mesmo se ela colocar uma renda fixa, tá pagando mais que 1% ao mês. Então, você vai conseguir 100 mil reais com 10 milhões. Só que o ponto uma pessoa dessa, ela pode colocar 1%, 5% em criptomoedas e quem sabe isso multiplicar por várias e várias vezes. Só que ela correu um risco pequeno, porque ela soube diversificar. Agora, as pessoas que têm um patrimônio menor, tem que, evidentemente, cada um avaliar o seu cenário. Mas eu, particularmente, quando tinha um patrimônio menor, eu usava as estratégias que eu tinha para avisar o máximo possível, potencializar minha grana para ter um nível de patrimônio maior para que eu pudesse pensar em outras coisas e tudo mais. Então, eu acredito sempre na diversificação. Mesmo no mercado americano, você consegue comprar aqui no Brasil hoje o ETF NASD11, que vai replicar o índice QQQ, que são as 100 maiores empresas de tecnologias americanas. São 100 grandes empresas. Você compra por menos de R$10. Então, não tem impeditivo para você não diversificar hoje. E acho que é legal a pessoa entender como que funciona cada um dos mercados, né? Tem gente, por exemplo, que fala mal, tem gente de cripto, né? Como eu tô muito nesse mercado, vou para eventos e tal, a galera fala, investe aí na sua Itaúsa, te paga 3 centavos de dividendo. Cara, para alguém que tem um patrimônio maior e mais consolidado, faz sentido. O Barsi aí, ele tem inúmeras empresas da B13 e ele conseguiu mais de R$1 milhão por dia de dividendo. Então, tudo diz respeito a volume. Se ele tem um volume grande, ele consegue ter grandes resultados. Então, acho que as pessoas elas têm que entender os mercados, entender a dinâmica de cada um deles, como que eles funcionam para se posicionar. Então, eu não sou o cara de ter uma coisa só. E eu não acho que faz sentido ter uma coisa só. Eu penso em estar diversificado. Porque muita gente também vê em contraponto renda fixa agora a 13,75. Fala, cara, vou colocar tudo em renda fixa. Mas às vezes você pega uma ação da bolsa que ela anda em um mês 20%, 30%. Então, você ganhou com essa ação aí 3 anos de uma renda fixa, por mais que ela está pagando muito bem, dado que as ações aqui no Brasil estão super descontadas. Então, acho que é sempre um equilíbrio que a pessoa precisa ter. Então, não tem a melhor forma de dolarizar. Precisa entender se quer correr mais ou menos risco. Mas também o seu retorno ele pode ser maior ou menor. E também o que a pessoa está disposta ali, né? E assim, tem como você pegar grandes ganhos, fazer seu patrimônio crescer de forma, digamos assim, mais conservadora. Então, o que a gente chama de asset allocation, né? Como você vai fazer a alocação da sua carteira? Porque, posso ter que seja, vamos dizer que eu tenho posso ter 80% em renda fixa e botar, sei lá, 10% em uma coisa de muito risco, mas que tem uma exponencialidade absurda, né? E justamente esses 10% é que vai me dar opcionalidade. Isso aí, uma estratégia barbell, né? Exatamente, uma estratégia barbell. Vocês dois têm uma tese de investimento bem parecida, né? Vocês dois buscam ir ganhando taxas aí, você com Bitcoin, o Léo com opções. E falando um pouquinho dessas pessoas que não tem muita grana para aportar, qual é o Rodolfo acabou de falar a opinião dele sobre isso, né? De você colocar, às vezes, aportar mais dinheiro em algo um pouco mais arriscado por conta do teu capital. E qual que é a sua opinião?
Eu acho que vai depender muito de como é que é a situação como é que é a vida da pessoa. Entendeu? Depende de como é que é o emprego dela, como é que é a questão de estabilidade. Pô, às vezes a pessoa, sei lá, tem 5 filhos dentro de casa, como é que ela vai entrar num risco ali absurdo, Sim. entendeu? Tendo que pagar a escola dos filhos, alimento. Então não dá. Eu acho que é muito avaliar qual é a sua situação hoje. Então, assim, não tem uma fórmula exata. Eu gosto muito de seguir uma linha mais moderada, não diria conservadora, porque conservadora seria, sei lá, botar tudo na renda fixa de liquidez diária e deixar lá, mas uma coisa mais moderada, que me geram taxas boas, e aí eu uso o fluxo de caixa, essas taxas que eu gero para aí sim, ter uma carteira com esse potencial explosivo, ter essa opcionalidade na carteira. E aí você consegue ter, como eu falei, você consegue ter, ser conservador, mas ter uma exposição a grandes ganhos também.